do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um curso aqui no canal. Dessa vez um curso de JavaScript. Ele vai ser um curso que não é para ser tão longo assim, tá? A gente vai aprender as bases do JavaScript para depois partir para algum framework, alguma coisa assim, tá? Então, no primeiro momento, a gente vai ver somente as bases da linguagem. Bom, nós vamos ver na aula de hoje o quê? Qual que é o objetivo desse curso? Para onde a gente está e para onde a gente vai, certo? Quais as ferramentas necessárias para a gente desenvolver aqui o curso, e também um pouco da história do JavaScript, para você saber de onde ele veio, como que ele está no mercado hoje e tudo mais, né? Qual a importância que tem para a gente aprender JavaScript, tá? Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento para a gente dar o devido valor para o conhecimento que a gente está aprendendo, tá? A ideia da aula de hoje não é uma aula prática, hoje é só assim uma visão global de tudo que vai acontecer, mas toda semana vai ter um vídeo novo com um assunto novo para você acompanhar, tá ok? Sempre mão na massa. A ideia não é a gente fazer projeto nesse curso, porque vai ser uma base. Com essa base pronta, você pode pegar também o curso de Node que a gente tem aqui no canal, fazer o curso de Node e boa, mas para você fazer o curso de Node você tem que ter a base do JavaScript. Então eu achei por bem partimos aqui do JavaScript para que a gente possa depois escolher um caminho, tá? Então vamos lá. Objetivo. Por que a gente deveria estudar JavaScript? E o que a gente vai ver nesse curso? Então vamos lá. Bom, por que aprender JavaScript? Então olha só, aqui no slide está dizendo algumas coisas que são relativamente óbvias, mas que muitas vezes a gente não para, né, para pensar. Ó, JavaScript é uma linguagem extremamente importante para a web nos dias de hoje. JavaScript, HTML e CSS é o que faz a base da web de tudo que a gente conhece, porque é a parte visual que a gente vai trabalhar e tudo mais, então é extremamente importante. O JavaScript te dá, enquanto front-end, né, assim, no browser, um poder muito grande para você manipular os elementos de tela, fazer com que a sua aplicação seja uma aplicação rica, certo? E, além disso, JavaScript também é usado nas aplicações back-end com Node, tá? O Node, ele é uma ferramenta extremamente importante também hoje para a web, ele é muito utilizado para que você possa construir aplicações back-end ou até mesmo um site completo utilizando o Node, tanto para fazer o back-end como para renderizar HTML também para você. Ou seja, num certo sentido, ele pode ser usado no conceito back-end e front-end, ou então um conceito mais tradicional, onde a aplicação faz tudo isso, ok? Quem que usa, né, JavaScript? Então você tem aí React, Angular, Vue, você tem também um subset, né, do JavaScript, na realidade é um superset do JavaScript, que é o TypeScript, que é uma linguagem que foi criada, mas que no fim das contas o resultado final é JavaScript. Então se você conhece JavaScript, você aprende rapidamente TypeScript. Não é o caso nosso aqui, então nós vamos simplesmente falar do JavaScript só, mas se você tem interesse em aprender o TypeScript, ou você acha que vale a pena a gente fazer isso aqui no canal, é só você colocar uma mensagem, manda uma mensagem para mim aí que eu verifico. Bastante gente tiver interesse, nós vamos partir para isso também, tá ok? Bom, aonde que a gente vai chegar? Então nós estamos aqui no pontinho aqui do agora, nós vamos caminhar nesse curso da seguinte maneira. A primeira parte do curso, né, eu dividi aqui em 4 grandes partes, e a primeira dela nós vamos falar sobre variáveis. Talvez você está falando, se você já programa alguma outra linguagem, você fala, pô, mas variável é um negócio simples. E eu crio lá a variável e boa. Né? Não tem, para que levar tanto tempo assim? Então, mas o JavaScript
ela usa um paradigma fracamente tipado. E como é que as variáveis se comportam nesse ecossistema fracamente tipado? Então, a característica do JavaScript te traz vários problemas que nós vamos discutir aqui. Vamos ver as várias soluções para esse problema e a gente vai ver também como lidar com algumas características dele. Algumas coisas a gente não vai conseguir se desfazer porque faz parte da linguagem. Então a gente tem que sempre entender que JavaScript não é igual à linguagem C, por exemplo, que é fortemente tipada. Então uma variável pode ter o valor dela a cada momento com um tipo de dado diferente. Ela tem tipo de dado, sim. As variáveis não são fortemente tipadas. É só isso que ela tem. Então a gente vai ver um módulo só falando sobre variáveis e as características de cada uma delas. Depois disso, nós vamos ver a estrutura de controle, né? Desvio de código, né? Com if, essas coisas tudo, fazer loop, com while, for. Só que é o tal negócio, nós vamos aprender a fazer isso numa linguagem que ela é não blocante, ela é assíncrona. E geralmente quando a gente fala de estrutura de controle, a gente entende, né, com uma linguagem síncrona, onde as coisas rodam um comando depois do outro. O JavaScript, apesar dele fazer isso também, existem alguns momentos em que o assincronismo da linguagem vem e ele vai utilizar essa questão dela ser não blocante. Vocês vão entender isso quando a gente for trabalhar um pouco com esse tipo de conceito. Mas por enquanto a gente vai ver como lidar com isso, certo? Quando você fala só em JavaScript, você não tem tantos problemas, mas quando você vai para o Node, por exemplo, ele utiliza esse lado não blocante, né, as callbacks e tudo mais, para fazer o ecossistema dele funcionar. Então é interessante você saber que isso existe e como isso aí pode influenciar no teu código. Depois nós vamos ver funções e objetos, tudo numa coisa só, porque função e objeto está muito relacionado em JavaScript. Se você vem do mundo Java ou de C++ e você olha a orientação para objetos dentro do JavaScript, talvez você não vai gostar muito, tá? Porque ela apesar dela ser orientada a objetos, sim, ela não tem todo o formalismo que outras linguagens têm. E como eu venho do mundo Java, C# e C++, quando eu vi a primeira vez JavaScript orientando objeto, eu falei, que coisa estranha. E muita coisa que aquele conceito de orientação para objeto que você tem nas linguagens formais, aqui isso não funciona bem assim. Então você tem que estar ligado em como é que isso aí pode funcionar, ok? E a gente vai ver como que os objetos e as funções elas coexistem num ambiente que foi feito para as funções. JavaScript foi feito para função. Função é a coisa mais importante que existe para o JavaScript. Tanto é que tem hora que objeto vira função, função vira objeto. É uma coisa meio estranha para quem está acostumado com orientação por objeto, mas é uma característica da linguagem também. E uma última parte nós vamos falar sobre arrays. Na realidade, aqui estou falando sobre arrays, mas na realidade não vamos falar sobre collections, né? Sobre coleções de dados. A gente só fala array aqui, não collection, como as outras linguagens, porque geralmente você, quando fala de uma coleção, você tem que falar qual é o tipo de objeto que aquela coleção pertence, e aqui eu não tenho tipo, né? A JavaScript ela é fracamente tipada, mas como é que você faz um array aí de objetos, um array de dados e tudo mais? E o mais importante é nós vamos ver o paradigma funcional, certo? Como é que eu faço JavaScript, como é que eu faço um map, como é que eu faço esse tipo de coisa. Então é muito importante essa parte do nosso curso. E quando você terminar tudo isso daí, tem os próximos passos, que a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas só para adiantar, você pode fazer um curso de Angular, um curso de React, um curso de Node, tá? Se você gosta de back-end, vai para o Node. Se você gosta de front-end, você tem aí Vue, você tem Angular, você tem React, todos eles usam ou TypeScript ou JavaScript, mas a passagem de JavaScript para TypeScript é um negócio muito fácil, porque no fim das contas tudo vira JavaScript. Então é legal você escolher um caminho e seguir. É muito comum a gente ver aí as pessoas falarem, eu sou o full stack, né? Mas é muito difícil você ter realmente alguém que é full stack com excelência, porque para você fazer com excelência o back-end ou o front-end leva muito tempo. Então para você ser um full stack vai levar muito tempo para você realmente
dominar as duas tecnologias assim com excelência, certo? Bom, continuando aqui, que ferramentas que nós vamos utilizar? Eu não vou fazer aqui um passo a passo como instalar as ferramentas que a gente vai usar, porque eu não sei qual é o sistema operacional seu, eu não sei qual ambiente que você está aprendendo aqui o curso. Então, como na internet hoje você tem um monte de tutorial para tudo, eu não vou fazer aqui um vídeo ensinando vocês a instalar o Node, instalar o Visual Studio Code, nada disso. Mas eu já vou te indicar o que nós vamos precisar e você já pode correr atrás por aí, certo? Primeira coisa, por incrível que pareça, nós vamos utilizar o Node. Talvez não fique muito claro, a gente vai falar um pouquinho sobre os engines ainda nessa aula, mas talvez não fique muito claro, né? Por que usar o Node, né? Se a gente vai aprender JavaScript. Porque para você rodar JavaScript, você precisa ter um interpretador JavaScript, um engine que vai interpretar o código JavaScript. E o nosso engine por excelência para a gente fazer 99% dos testes vai ser o Node. Então, se você já quiser instalar o Node aí, fique à vontade, tá? Então ele vai ser usado para rodar o nosso código. Outra ferramenta que a gente vai usar, mas aí é muito pouco, é o Google Chrome. Por quê? O Google Chrome também é capaz de rodar JavaScript. Então você pode também testar no Google Chrome. Eu vou dar só uma palhinha de como é que você pode fazer isso, porque é muito mais fácil você usar o Visual Studio Code, por exemplo, para você construir o seu código e executar no Node. Mas num determinado momento, para fazer uma prova de conceito, nós vamos lá rodar algumas coisas do nosso código direto no Google Chrome, tá? Vou ensinar vocês como é que você lida com isso lá. Nós vamos utilizar o Visual Studio Code, que é uma ferramenta gratuita e multiplataforma padrão de mercado hoje. Você tem outras ferramentas que você pode utilizar sim, mas nós vamos utilizar aqui o Visual Studio Code. Por quê? Primeiro, gratuito, roda em tudo quanto é sistema operacional. Então a gente consegue, sem muita dor de cabeça, ter aí um ambiente legal para a gente trabalhar. Nós vamos utilizar também alguns plugins do Visual Studio Code. Esses plugins não são essenciais, tá, gente? Mas eles facilitam muito a nossa vida. Por exemplo, eu vou usar um plugin que quando eu dou play lá no Visual Studio Code, ele já chama automaticamente para mim o Node rodando o meu código. Eu não preciso fazer isso na mão, tá? Você tem também alguns plugins que colocam, por exemplo, cores diferentes dos elementos da linguagem, ícones diferentes dentro da nossa aplicação e tudo mais. Como aqui é um aprendizado do JavaScript, não aprender a desenvolver sistema, muita coisa desses plugins a gente já vai acabar não utilizando, tá? Mas se depois você quiser emendar no curso de Node, você já pode ir, porque vai ser o mesmo plugin que a gente usa lá. Beleza? Um pouquinho da história então do JavaScript, para a gente entender, né, da onde que ele veio, como é que ele evoluiu. Então vamos lá. Primeira coisa, a Netscape criou o LiveScript. Então quando o JavaScript começou, ele não tinha esse nome, né? O nome que ele tinha era LiveScript. Então ele era uma linguagem simples que permitia a execução de scripts contidos em páginas dentro do próprio navegador. Então a Netscape, talvez você não conheça, porque ela já não é uma empresa assim muito famosa, né? Mas ela criou o primeiro browser de sucesso, né? O primeiro navegador de sucesso do mundo, que era o Netscape Navigator. A gente pode até falar, não é bem verdade isso, né? Porque não é exatamente isso, mas a gente pode falar que o Firefox, por exemplo, ele veio do Netscape, tá? Não é bem isso, mas dá pra gente traçar uma linha saindo do Netscape e chegar no Firefox de uma maneira bem tranquila, isso daí, certo? Depois, mais para frente, a linguagem Java, né, começou a ter um ganho muito grande de mercado, começou a ficar famosa, todo mundo queria aprender Java. Então o que aconteceu? A Netscape entrou em contato com a Sun nem existe mais, ela foi comprada pela Oracle, então hoje você tem o Java da Oracle, né? Apesar dele ser de código aberto, a Oracle ainda mantém ele, e ela é detentora, né, vamos colocar assim,
da máquina virtual Java padrão, né? Vamos colocar assim. Já tem hoje outras coisas que são outras máquinas virtuais tão boas quanto, até melhores que da Oracle, e que são gratuitas também, tá? Mas enfim, só para a gente ter um contexto aqui. Então eles entraram em contato com a Sun e fizeram um acordo. Vamos chamar de JavaScript e todo mundo ganha com isso, né? Então o LiveScript virou JavaScript. Apesar de que você tem uma semelhança de síntese de muitos comandos com o Java, mas JavaScript não é Java, certo? Você tem que ter isso em mente. O paradigma de orientação para objetos do Java é muito mais poderoso. A maneira com que o JavaScript, por exemplo, trabalha sendo não blocante e assíncrono, o Java não é bem assim. Então, cada linguagem tem suas vantagens e desvantagens. E, para falar a verdade, eu nem coloquei aqui, o nome do JavaScript não é nem JavaScript, é ECMAScript. Então, o nome oficial é ECMAScript. Até hoje, você consegue achar aí a matéria falando sobre isso, tá? Houve uma atualização em 2015 no JavaScript e é essa atualização que a gente vai utilizar no curso. Bom, como é que ela funciona? Então, ela é uma linguagem multiplataforma também. Ela roda em qualquer sistema operacional, em qualquer browser, tá? Ela é orientada a objetos, volto a dizer, do jeito dela, mas ela é orientada a objetos. E o que é legal é que ela pode se conectar e interagir com objetos do seu ambiente. O que quer dizer isso daí? Por exemplo, JavaScript ela tem um core, ou seja, um coração. Esse core é comum para qualquer plataforma que o JavaScript for rodar. Então lá tem funções matemáticas, que mais que tem lá? Tudo que é necessário para rodar programa, criação de variáveis, isso daí faz parte do core. Então todo mundo vai ter. Agora, se ela estiver rodando, por exemplo, no navegador, no Google Chrome, lá no browser, ela vai ter internamente objetos que são capazes de manipular os elementos da tela do navegador. Esses elementos, existe uma padronização chamado DOM, Document Object Model, e esse DOM pode ser manipulado pelo JavaScript. Então isso vai acontecer somente no browser. Quando o JavaScript, por exemplo, está rodando num servidor em back-end, ele não vai ter acesso a essas informações. Porém, ele vai ter acesso ao sistema de arquivos do servidor, coisa que no browser ele não vai deixar por questões de segurança. Ele vai poder ter acesso a um monte de função que envolve coisas de servidor, por exemplo, receber requisições HTTP, responder requisições HTTP, poder fazer acesso a banco de dados, ter todo um mecanismo de permitir ou não acesso a informações, certo? E isso daí vai estar rodando no contexto de servidor. Então quer dizer que o JavaScript tem essa capacidade de se conectar. Então, se alguém no futuro resolver criar um JavaScript para interagir, por exemplo, com alguma plataforma de eletrodomésticos, lá dentro vai ser incorporado uma série de objetos para tratar com isso daí, que ele vai ter acesso naquele contexto, certo? Então, conforme o contexto que a linguagem está sendo executada, ela vai ter acesso a alguns objetos ou não, certo? E para que tudo isso funcione, nós dependemos dos engines. Então, o JavaScript roda em engines, é assim que ele funciona. O engine que a gente vai usar é o V8. O V8 foi criado pela Google e ela é usada dentro do Google Chrome, não tem como você mudar isso, tá? E ela também é usada dentro do Node, também não tem como você usar isso, tá? Então a gente vai usar o V8, quer a gente queira, quer não queira. Agora, só existe o V8? Não. Dá uma pesquisada no Google aí, você vai ver que tem uma série de engines que rodam, né, o JavaScript. Tem o da Microsoft, tem a da Apple, né, o Safari roda uma versão lá de engine de JavaScript, um outro tipo. O Edge hoje em dia é baseado no Chromium, então possivelmente ele tem o V8 lá, ou um que é da própria Microsoft. Tá? E você tem também alguns que é para você rodar, por exemplo, dentro de
Raspberry Pi, né, com IoT, então ele tem lá um tipo de engine para rodar exclusivamente lá, não estou me recordando aqui o nome, mas eu sei que tem, e aí ele vai ter todo um contexto de IoT e tudo mais, né? Então, você tem que ficar ligado nisso. Os engines é aquilo que roda o JavaScript. Então, você tem vários tipos de engine, todos eles deveriam, a princípio, funcionar da mesma maneira quando aplicados no mesmo contexto, tá? Porque isso é padronizado. Beleza? Bom, e hoje em dia, né? O que a gente pode falar? Isso daí a gente está falando um pouco da história, do que tem e tudo mais. Mas a tecnologia, ela evoluiu para atender as mais diversas demandas que surgiram com a evolução da internet. Então, tudo veio por causa da internet. Então, hoje é possível não apenas desenvolver sites e aplicativos ricos, mas também aplicativos para smartphone. Então, você tem aí o React Native, que ele utiliza JavaScript para rodar. E até mesmo programas desktop. Existe um engine que foi feito para você criar aplicação para rodar em micro, tá? Não uma aplicação web, aplicação desktop mesmo. Eu não lembro o nome dele, tá? Eu não lembro. Se eu falar aqui, eu vou falar besteira, então é melhor eu nem falar. Mas ele tem, sim, um engine para rodar em desktop. Então, é muito legal o JavaScript, é uma linguagem que abre muitas portas, né? O mercado está pedindo muito, então vale a pena estudar JavaScript. Bom, então é o seguinte, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai fazer o nosso primeiro programa para entender o ambiente, entender aí como é que ele vai funcionar. Nós vamos botar ele para rodar dentro do Visual Studio Code, nós vamos aprender a rodar ele na mão, vamos aprender a rodar ele pelo plugin, vamos aprender a rodar no Chrome, coisas desse tipo. E um primeiro programa, ele é muito bom porque ele vai nos ensinar bastante coisa da linguagem. Legal, gente? Então, até a próxima aula. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C